Só iniciar aqui a gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu vou voltar a lembrar isso no final da aula, mas eu já queria fazer essa lembrança mais uma vez. Na semana que vem, nós temos a nossa semana de provas. Na terça-feira, teremos a AV1. Na quinta-feira, na terça-feira, a AV1, a primeira chamada. Na quinta-feira, a segunda chamada. Então, semana que vem, nós não nos encontramos aqui na sala do Meets. Eu estarei à disposição para qualquer problema pelo nosso grupo de WhatsApp, pelo torpedo do Unifo Online. Eu vou estar muito atento a isso. Mas eu queria pedir a vocês, já pedi várias vezes, mas eu queria voltar a pedir, repito, vou voltar a lembrar isso ao final da aula, quando mais colegas chegarem, que vocês, por favor, testem essa semana o acesso àquele sistema Prova Fácil. Já enviei lá no nosso grupo as instruções, enviei até um pequeno tutorial para que vocês possam ter acesso. Então, testem o acesso, ou seja, entra no sistema, obviamente a prova não estará disponível, porque ela só fica acessível na hora da aula, de 7h30 às 9h10. Então, a prova em si, por óbvio, você só vai ter acesso na próxima terça-feira. Mas o acesso ao sistema, ele deve ser testado antes, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, tá bom? Não deixem para acessar pela primeira vez na hora da prova, porque às vezes tem algum problema ali com a matrícula, de acesso. Então, peço reiteradas vezes isso, mas para que a gente tenha tranquilidade na semana que vem. Então, semana que vem a gente não se encontra aqui na sala do Meets, vocês terão lá a primeira chamada na terça-feira, a segunda chamada na quinta-feira, a gente só volta a se encontrar aqui, portanto, na semana seguinte, lá no dia 28 de setembro. Estamos combinados? Testem, entrem no sistema e qualquer dúvida, vocês me procuram lá no grupo de WhatsApp ou no Info Online, tá bom? Queridos, hoje nós vamos retomar, né, lembrando, né, já coloquei isso... Professor, Hoje não, Adriano. Oi, meu querido, desculpa a interrupção, mas hoje o senhor vai falar um pouquinho sobre a prova? A prova, elas é uma prova muito, muito simples, são duas questões subjetivas, são duas questões abertas, e 10 itens de falso e verdadeiro. Tá? Então, é uma prova relativamente simples, eu fiz isso de propósito, eu ainda entendo que nós estamos numa situação ainda diferenciada, né? Então, ela vai ter essa configuração. Né? São duas questões abertas para vocês escreverem, né? Pelo próprio sistema, vocês vão ter como fazer isso, e 10 itens de falso e verdadeiro. Tá bom? Então, essa é a configuração, sem maiores complicações. Quem já testou, Maria, Lucas, Ana... Eu já testei, deu certo. Pronto, perfeito. É só isso, é a minha preocupação, para que vocês já estejam tranquilos. Aí, no dia da prova, é só entrar, a prova já vai estar disponível ali, responde a prova, é só ter atenção que ela é sempre durante a aula, 7h30 às 9h10, tá bom? Queridos, deixa eu só colocar aqui o carregador aqui do notebook, só um minutinho. E o último lembrete em relação à prova, que a matéria é aquela que eu já defini, vai do artigo 312 ao artigo 334-A. Essa matéria que nós estamos estudando agora, os crimes contra a administração da justiça, eu cobrarei de vocês apenas na AV2, lá em outubro. Então, para a AV1, são os crimes contra a administração pública, situados especificamente aí nesse universo do 312 ao 334-A, tá bom? Bem, então vamos à nossa matéria de hoje. Nós vamos começar pelo crime
A aula de hoje tem uma dinâmica um pouquinho diferente das aulas anteriores, porque os crimes que nós vamos ver a partir de agora são crimes bem menos complexos do que os crimes que nós já vimos em aulas anteriores. Vocês devem se lembrar que nós conversamos, por exemplo, Rafa, na aula passada, praticamente metade da aula passada foi só no artigo 342 lá, de falso testemunho. Então, os crimes que nós vamos ver até o final do título do 347 em diante, até o 359, são crimes que são mais simples na sua compreensão. Eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente. O primeiro deles é o crime de fraude processual. Então, vamos ler comigo aí o caput do artigo 347, que fala o seguinte: inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós não podemos perder de vista, Marília, que nós estamos aqui dentro de um ambiente, dentro de um cenário de crimes contra a administração da justiça. Então, nosso foco aqui, Maria, é efetivamente proteger o melhor funcionamento da própria justiça. Esse é o grande foco que nós temos aqui. Então, todos esses crimes, repito, que a gente vem conversando já há algumas aulas, têm esse objetivo: dar à justiça a melhor maneira, a melhor forma dela se organizar, dela funcionar, dela trabalhar. Então, a gente vai perceber, a gente conversou muito isso na aula passada, a gente trabalhou, por exemplo, com o crime de falso testemunho, de que quando eu criminalizo aquela conduta do falso testemunho, o meu objetivo, o meu foco é exatamente fazer com que a justiça tenha condições de funcionar, né, de uma forma mais definida, né, uma forma mais concreta e uma forma mais correta, acima de tudo. Aqui a gente vai ter um outro bom exemplo disso, Rafa. Então, o que a gente tem aqui? Inovar artificiosamente. Essa foi a forma elegante do legislador nos falar em modificar, alterar, construir algo que não é verdadeiro, modificar uma realidade, criar uma situação que não existiu. Então, quando eu altero o local do crime, quando eu altero uma realidade de um determinado ambiente, quando eu altero a posição que os documentos ali se encontravam, tudo isso representa uma inovação artificiosa. Quando eu, de alguma maneira, modifico um objeto qualquer, quando eu, por exemplo, imagine aquela pessoa que se envolve num crime de trânsito, Clara, imagina uma pessoa que atropelou, por exemplo, alguém e rapidamente leva o carro a uma oficina, Otto, para que o carro seja consertado, seja reparado, e eu dificulte, Gabriela, por exemplo, uma eventual perícia naquele veículo. Isso tudo constituem exemplos do artigo 347. Eu estou modificando, eu estou alterando uma situação. Veja, ele fala em pessoa, ele fala em lugar, ele fala em coisa. Então, eu estou alterando aquela determinada situação para criar na cabeça do juiz ou na cabeça do perito algum tipo de falsa percepção, de falsa ideia, de falsa compreensão sobre aquele determinado evento, sobre aquela determinada pessoa, sobre aquela determinada coisa. Imagina comigo, Mateus, uma situação em que eu tenho um processo civil em que está sendo discutida, por exemplo, a eventual interdição de uma pessoa. Imagina, Vitor, que o filho de uma pessoa ingressou com uma ação de interdição, dizendo que o pai dele
já não tem mais condições psíquicas, mentais de conduzir seus negócios, de conduzir sua vida, e ele quer a interdição do pai. E aí ele está fazendo isso, por exemplo, para ter maior ou melhor acesso ao patrimônio do pai, alguma coisa assim. E naquele dia, Tiago, o juiz marcou uma inspeção judicial. O juiz ia até a casa para que ele pudesse ali, dentro desse cenário, visitar a casa e ter condições de verificar se aquele determinado agente teria ou não teria ali condições de efetivamente ser interditado, de seguir, né, interditado ou não. E naquele dia, o filho, para confundir o juiz, dá, por exemplo, ali um calmante ao pai, ou dá ali algum tipo de remédio tranquilizante ao pai. Veja, eu estou alterando a condição daquela pessoa para levar o juiz, ou eventualmente até o mesmo perito, a ter uma compreensão equivocada, falha daquela determinada hipótese. Então, o que a gente vai perceber é que o artigo 347 se caracteriza exatamente por isso. E aí, antes de ouvir a Mariana, queria só fechar aqui uma ideia. Se, né, nós temos a prática desse fato, e até nós conversamos sobre isso, né, Mariana, em outro contexto, se nós temos a prática desse fato, a exemplo do que acontece lá com o crime de falso testemunho, no ambiente do processo penal, o crime é o mesmo, apenas eu vou aumentar a sanção, eu vou aumentar a pena. Em outras palavras, no momento em que eu realizo um desses atos, visando, objetivando, dentro dessa estrutura, um aumento, prejudicar a prova num processo civil, como esse que eu acabei de citar aí, o exemplo da interdição, eu estou nessa pena do caput. Agora, no momento em que eu faço esse mesmo ato para prejudicar a prova, para comprometer a prova, para inviabilizar a prova dentro de um processo penal, e aí veja que o parágrafo único ele é muito feliz, porque ele diz assim, ainda que não iniciado, ou seja, Gabriela, imagina que eu acabei de praticar o crime. Pratiquei o crime nesse exato momento. Portanto, não há inquérito ainda, muito menos há processo penal. Mas eu já modifiquei o local do crime, eu já modifiquei ali os objetos do crime, limpei a arma, como eu falei agora há pouco, consertei o carro, eu já estou praticando o crime de fraude processual. Vocês devem se lembrar, e aí eu vou ouvir a Mariana, só para citar um exemplo concreto, aquele caso em que foi condenada, foi aquele caso em São Paulo, daquele pai, junto com a madrasta, que mataram a filha, cortaram a grade, cortaram a rede, né, da janela e jogaram a filha pela janela. Vocês devem se recordar, né, aquela Jatobá, que era exatamente o caso Nardoni, Guilherme, muito obrigado. Naquele caso, eles praticaram o crime e modificaram ali o local do crime, eles queriam criar uma narrativa, criar uma ideia de que uma terceira pessoa teria ali ingressado no local, coisa que não era verdade. Então, eles foram condenados pelo homicídio e foram condenados por fraude processual. Tá? Então, só para fechar essa ideia, a exemplo do que nós vimos na aula passada, no artigo 342, no artigo 347, o legislador faz uma clara diferenciação, uma clara gradação entre os crimes que envolvem processos de natureza não penal e os crimes que envolvem a natureza penal. No português claro de uma quinta-feira, ele diz, se a conduta é praticada para atingir um processo penal, ela é mais grave, quer seja o falso testemunho, quer seja a fraude processual. Mariana, por gentileza, pode perguntar, querida, fique à vontade. Professor, com licença. Toda. Se um funcionário, no caso que tem todo esse acesso aí das provas, um perito,
por exemplo, ele altera a cena do crime ou algo assim do gênero, mas com uma promessa de alguma vantagem, ele responderia por corrupção passiva e também por fraude processual, ou tem um outro crime? Ele vai responder pelos dois. Excelente a sua pergunta. E ele vai responder pelos dois. Por quê? Porque por aquela conduta, ele consegue atingir dois valores distintos. É muito interessante a sua pergunta, porque, veja, aqui a gente não pode falar, Mariana, na incidência ou na aplicação, por exemplo, do princípio da subsidiariedade, que a gente já viu lá no direito penal. Lembra, né, que eu pratico um crime meio para chegar a um crime fim. Nesse caso, não, eu estou atingindo dois bens jurídicos distintos. Eu tanto estou atentando contra a moralidade da administração pública, e você muito bem identificou aí o crime de corrupção passiva, como ele prejudica também o próprio desenvolvimento da apuração processual penal. Então, ele atinge também a justiça. Nesse caso, ele responderá aí em concurso pelas duas condutas. Eu não posso imaginar aqui a incidência da ideia da subsunção, em que eu pratiquei um crime meio para chegar a um crime fim, portanto, eu responderia apenas pela corrupção, porque eu estou a atentar contra valores distintos em situações diferentes dentro desse cenário. Ele responderá pelos dois crimes. Claro que, como técnica de defesa, como tese de defesa, provavelmente seria apresentada a ideia de que ele deveria responder apenas pela corrupção. Mas me parece, e é o que a doutrina sinaliza, que nesse caso há um concurso, já que ele atentou contra valores distintos e valores modificados. Tá bom? Mas muito boa a sua pergunta mesmo. Sandra, é exatamente isso, ou seja, o objeto que ele vai ter aqui é a alteração da prova. Ele quer modificar aqui a prova, ele quer modificar um cenário para que ele possa ter isso. Não, a modalidade culposa, Heloísa, não é aceita, não existe, ela é atípica. É legal a tua pergunta para a gente fixar essa ideia. O crime do artigo 347, assim como de qualquer outro crime aqui que a gente esteja trabalhando dentro desse título, são crimes necessariamente dolosos. Se por uma desatenção, né, se por uma falta de atenção, por um descuido, por uma imprudência, eu modifico aquilo ali, né, imagine um local de crime, onde houve um determinado crime, que alguém, sem saber que ali ocorreu aquele evento, vem e lava, limpa, faz ali uma faxina naquele local, culposamente. Provavelmente ela deveria ter tido mais cuidado, verificar, chegou, viu a casa revirada, poderia ter perguntado o que é que houve, o que é que existe, o que foi que aconteceu, mas não fez nada disso, foi logo limpando, ajeitando, arrumando aquilo ali. Conduta culposa, não há que se falar aqui em crime. O crime pressupõe, nesse caso, obrigatoriamente, o dolo, a intenção de prejudicar, a intenção de criar ali uma realidade alternada, diferente em relação a isso. Tá? Sobre o favorecimento pessoal, temos alguma dúvida? Consegui explicar direitinho? Podemos seguir? Vamos, então, a dois artigos que são parecidos entre si, mas guardam uma diferença essencial. A gente vai ver agora, né, o crime de favorecimento pessoal, do 348, e o crime de favorecimento real, do 349. O que nós temos no 348? O crime existe quando eu auxilio, eu colaboro, eu ajudo. Exato, Sandra, a consumação se dá na alteração, certo? No momento em que eu tenho essa alteração, eu já tenho aí a consumação. Então, em relação ao 348, o que nós temos? Eu estou auxiliando, colaborando, ajudando a que determinada pessoa fuja, se afaste, não seja alcançada
pela justiça. Então, veja o que nos diz aqui o artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é combinada pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. E temos aqui, veja, só para já situar os parágrafos. Veja aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º, se ao crime não é combinada a pena de reclusão, a gente vai ter uma pena aí reduzida de 15 dias a 3 meses. Parágrafo 2º, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Vou começar já pela pergunta da Maria. É exatamente o caso lá do Lázaro. Você deve se lembrar, aquele caso em Goiás, né, em que houve a atuação lá daquele Lázaro, que matou algumas pessoas, esteve em fuga por vários dias, várias semanas, na verdade, e algumas pessoas o auxiliaram, algumas pessoas o ajudaram, dando ali onde ele dormir, dinheiro, alimentação. Há inclusive uma investigação que aponta que algumas pessoas até mesmo fizeram a entrega de armas e de munições. Vamos entender então aqui o seguinte. Primeiro, algo que é importante que nós compreendamos. O legislador penal, Gabriela, Luiz, Glauco, muitas vezes, eu sei que vai soar estranho o que eu vou dizer, mas muitas vezes o legislador penal, ele se utiliza de uma linguagem que não necessariamente é rigorosamente técnica. Rafael, você está querendo dizer que o legislador não usa de técnica? Não é bem isso. O que eu quero dizer é que o legislador, ao criar uma norma penal, ao definir, Gabriela, um determinado crime, ele quer passar uma mensagem. Ele quer passar uma mensagem à sociedade. Ele quer passar uma mensagem ao povo. Ele quer dizer, olha, povo, preste atenção. Não faça isso porque isso aqui é crime. Então, já que a mensagem, já que o destinatário desta mensagem é o povo, é a sociedade, Emília, eu tenho que usar por muitas das vezes uma linguagem mais acessível, uma linguagem menos técnica. Então, percebam, quando no artigo 348 ele fala em autor de crime, ora, a rigor, pela técnica do processo penal, e nós vamos estudar juntos, espero eu, processo penal dentro em breve, tanto processo penal 1 quanto 2, a gente vai ver que pelo processo penal, eu só posso declarar, Emília, que fulano é autor de crime quando eu tiver uma decisão penal condenatória transitada em julgado pelo princípio da não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência. Então, eu só posso cravar ali a ideia fulano é autor de crime quando eu vier a ter a condenação passada em julgado. Mas, por óbvio, não é isso que o artigo 348 quer nos dizer. Quando ele usa aqui a expressão, Mariana, autor de crime, é qualquer pessoa que esteja sendo procurada pela polícia, que esteja sendo investigada pela polícia, que esteja sendo, por exemplo, já processada criminalmente ou até mesmo condenado. Explicando de outra maneira, quando ele fala em autor de crime, eu não quero que vocês processem essa informação com o rigor técnico do processo penal, em que eu só posso considerar aquela pessoa de fato autora do crime quando houver a condenação definitiva. Não. Desde os primeiros momentos, ela já é autora de crime para a finalidade do artigo 348. Então, aqui, Cláudia, se eu tenho uma pessoa que acabou de praticar aquele fato, portanto, Rafa, sem investigação ainda, sem processo penal, mas eu tenho ciência disso e eu a auxilio, eu já estou a praticar o crime do 348. Tá? Então, aqui, ele quis usar a expressão autor de crime exatamente para que a gente enfatizasse um evento já imediato. Então, não vamos dar aqui aquele peso do conceito técnico. E, Heloísa, eu volto àquela tua pergunta que você me fez em relação à fraude processual, porque aqui ela vai ter a mesma lógica, o mesmo cabimento. O crime do artigo 348 só existirá
na modalidade dolosa. Então, se eu auxilio aquela pessoa, Mariana e Heloísa, sem saber que aquela pessoa, por exemplo, cometeu um crime, ou está sendo investigada, ou já está sendo processada, ou já tem até mesmo uma ordem de prisão sobre ela lançada, e eu a auxilio sem saber dessa condição, eu não pratico crime. Tá, Rafa? Então, imagina que alguém me liga, um amigo meu, um conhecido, me liga e diz assim, Rafael, a minha casa, cara, tá com problema, eu tive lá um incêndio, eu tive um desabamento, tem um problema lá estrutural, e eu vou precisar fazer uma reforma por 2 semanas, será que eu posso ficar na tua casa? Ou será que você me cederia aquele teu sítio para que você ficasse lá? E eu faço isso, eu o acolho na minha casa, ou eu cedo aquele sítio, mas sem ter ciência, sem ter conhecimento de que aquela pessoa, de fato, está sendo investigada, eu tenho aí completa isenção de responsabilidade, porque eu não agi dolosamente. Aqui, eu tenho que saber que aquela pessoa, repito, é autora de crime, e eu estou colaborando para que ela efetivamente se safe disso, fuja do alcance da atuação da justiça. A Sofia destacou aí, que achou muito interessante, o parágrafo 2º, e ele de fato é. Veja o que nos diz aí o parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, se quem presta o auxílio é uma dessas pessoas, eu estou isentando de responsabilidade. Aqui, Sofia, claramente o legislador penal faz uma escolha. Ele diz, olha, entre a proteção da justiça e a proteção da família, eu tenho que pesar a mão mais a favor da família. Não seria razoável que eu criminalizasse a conduta, não seria razoável que eu criminalizasse a conduta de alguém que protegeu, que favoreceu efetivamente ali seu filho, né? Não é razoável que eu exija, por exemplo, que um pai não proteja, não crie condições para que uma filha, né, venha a escapar da atuação da justiça. Então, como é que eu posso praticar esse crime? Eu posso entregar dinheiro para aquela pessoa fugir, eu posso comprar uma passagem para aquela pessoa fugir, eu posso emprestar uma casa minha, um sítio meu, para que ela lá fique, eu posso dar um carro, emprestar um carro, uma moto, eu posso ficar com ela na minha casa. Tudo isso são exemplos da prática aí do crime de favorecimento pessoal. Mas veja, Luiz, que eu estou aqui, efetivamente, a colaborar com a pessoa. Eu estou protegendo, Rafa, a pessoa em si. Mariana, pode perguntar, querida. Fique à vontade. Professor, desculpa interromper. Não, fique absolutamente à vontade. Não precisa pedir desculpa de maneira nenhuma. Mas eu queria saber o seguinte, se a partir do momento, digamos assim, um criminoso invade a minha casa, aí eu que faço a extorsão para ele, eu vou te denunciar. Aí ele fala, não, mas se você não me pagar 100 mil reais, eu vou estar praticando esse crime de favorecimento pessoal e extorsão, porque eu vou estar o criminoso ou não? Não, aí seria só extorsão. Aí só seria extorsão? só extorsão. Seria só extorsão. Não, porque você não está ali com ele a protegê-lo, ou seja, o seu ânimos. Né? A tua pergunta é muito interessante, porque a gente sempre volta àquele ponto fundamental quando a gente trabalha com tipificação de condutas. Quando eu estou tipificando uma conduta entre a conduta A e a conduta B, ou seja, o crime A ou o crime B, o grande foco nosso sempre deve ser, Mariana, a intenção, o ânimos. O teu ânimos ali não é tê-lo para que a justiça não o alcance. O teu ânimos é tê-lo ali e se aproveitar disso para que você tenha uma vantagem financeira indevida. Então, responde aí claramente apenas pela extorsão. Bicha má, né? Uma bicha cruel, e tá aqui, pois agora eu quero tanto para você efetivamente fazer isso. Tá? Marília, pode perguntar. Professor, por exemplo, eu tenho uma questão, na verdade. Caso esse auxílio, né, não tenha êxito, por exemplo, um agente penitenciário que ajuda um prisioneiro, né, fugir da cadeia, mas essa fuga não tem êxito. O crime ele já se consome a partir do momento que o agente penitenciário
que o agente penitenciário auxilia e começa as instruções de auxílio para a fuga, certo? Eu vou responder de duas formas, Marília. Eu vou dividir em duas maneiras a resposta. Vamos usar um outro exemplo, porque esse exemplo específico do agente penitenciário, como a gente vai ver daqui a pouquinho, existe um tipo penal específico para ele, né? Quando eu auxilio alguém a fugir. A gente vai já ver isso aí. Então, vamos esquecer um pouco esse exemplo, porque para ele já existe uma resposta mais direta do código. Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu auxilie alguém entregando ali um carro, ele pega o carro, sai, mas 2 quarteirões depois a polícia o prende, né? O crime já se consumou, ou seja, no momento que você o auxiliou, no momento que... Porque veja efetivamente qual é o verbo. Auxiliar a subtrair-se. No momento em que você tem ali a atuação daquela pessoa, independentemente do resultado, e aí a Mariana muito bem identificou que é um crime formal, eu já tenho a prática do fato consumada e caracterizada. Tá bom? Heloísa, a exigência da contraprestação, ela a gente vai ter que responder isso da seguinte maneira. A Luísa me diz o seguinte: então o crime de favorecimento não pode ser feito com a exigência de uma contraprestação para proteger o criminoso. Aquela pergunta da Mariana, veja que ela caracterizou muito claro que há uma coação. Há uma coação que caracteriza muito bem a extorsão. Tudo vai depender, Heloísa, e aí por isso que a gente volta àquela pergunta da Mariana, a intensidade dessa exigência. Se eu digo, olha, está aqui meu carro, mas eu preciso que você me dê um dinheiro para eu comprar outro, isso não é uma exigência. E aí, nesse caso, a gente continuaria o crime do 348. Agora, naquela situação específica da Mariana, veja que não é uma mera exigência pela contraprestação que eu prestei, que eu entreguei, que eu apresentei. Ela vai além, no exemplo dela, diz, olha, eu vou te entregar para a polícia se você não me pagar tanto. Naquele caso, a gente tem extorsão. Mas se o que eu estou pedindo ali não é para entregá-lo ou não à polícia, mas apenas uma remuneração, um pagamento por aquele determinado valor, eu te dou um exemplo. Olha, eu vou usar o meu cartão de crédito para pagar a tua passagem para que você não aparente ali uma movimentação financeira, mas eu quero que você me pague em dinheiro essa passagem. Eu continuaria no artigo 348. Então, tudo vai depender, Luiz, e é muito interessante a tua pergunta, nessa intensidade da exigência. Se essa exigência é uma mera contraprestação, ou seja, eu apenas estou pedindo, por exemplo, um reembolso, um ressarcimento, eu continuo no espectro do auxílio e continuo no espectro do artigo 348. Mas se eu vou além, e aí o exemplo da Mariana é muito didático em relação a isso, em que eu estou dizendo, olha, se você não me der tanto, eu irei efetivamente te entregar à polícia, aí eu vou avançar para um outro cenário, para um outro crime. Tá bom? A Sandra diz o seguinte, a Sandra, na verdade, já tinha colocado, professor, na hipótese de ser prevista a pena de detenção ao crime, ao agente imputado, haverá de que forma uma punibilidade. Se o crime praticado é de reclusão, o crime praticado pela pessoa que está sendo auxiliada, a pena é de 1 a 6 meses. Né? Se for um crime não punido com reclusão, aí você aplica essa pena prevista no parágrafo 1º. Veja, é crime do mesmo jeito. A única diferença é a intensidade da resposta, a intensidade aí do crime que a gente vai praticar dentro desse cenário. Essa é a única diferença que nós vamos ter. Tá bom, Sandra? Se o crime praticado pelo terceiro foi punido com reclusão, é a pena do caput. Se o crime punido com o terceiro, o crime praticado pelo terceiro foi punido com detenção, aí eu aplico a pena do parágrafo 1º. O crime a seguir, ele é parecido, ele é assemelhado, mas ele tem 2 distinções muito importantes. No crime a seguir, a gente vai falar do favorecimento real. Diz aí o artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado
auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, vejam só. No artigo anterior, no artigo 348, o próprio nome iuris do crime, o nome pelo qual o crime ficou conhecido, favorecimento pessoal, já nos indica que o foco, que o objeto é a pessoa que praticou o fato. Aqui, Emília, a gente está falando de favorecimento real. Real no sentido de res, de coisa. Então, eu estou atuando aqui, Rafa, não para ajudar a pessoa de forma direta. Eu não estou fazendo com que ela fuja, ou eu não estou garantindo, Sofia, que ela fique na minha casa. A minha conduta aqui é no sentido de auxiliar aquela pessoa, mas em relação à coisa, objeto do crime. Então, eu não estou ajudando a pessoa a fugir. Eu estou guardando na minha casa o dinheiro daquele roubo que ela fez. Eu estou guardando na minha casa as coisas que foram por ela furtadas. Eu estou guardando na minha casa o carro que ela furtou naquela determinada ação. Então, no 349, o meu auxílio é no sentido de ajudar aquele agente criminoso, e aqui, de novo, o legislador usa a expressão criminoso no sentido mais amplo, em relação àquela determinada coisa. Eu estou garantindo, por um tempo, aquele determinado objeto sob a minha tutela, porque a polícia vai até a casa daquele agente criminoso, pode localizá-lo em outros casos. Então, eu digo, não, eu vou ficar aqui com isso, fica tranquilo, que aí você não vai ter problema. Mariana, a diferença é a intenção. Na receptação, eu tomo aquela coisa e passo a ser sobre ela proprietário. Então, imagina que a Mariana furtou um celular e ela me vendeu, eu sabendo que aquele celular é produto de furto. Eu estou praticando o crime de receptação. Mas imagina comigo agora, Mariana, que a Gabriela furtou um celular, chega para mim e diz o seguinte: Rafael, fica aí com esse celular, porque a polícia vai vir atrás de mim, não vai achar nada, daqui a uma semana eu passo e pego de volta. Essa é a grande diferença. No favorecimento real, eu não estou nem agindo junto com o criminoso para que ele pratique o crime anterior, eu não furtei a coisa junto com ele, eu não roubei a coisa junto com ele, eu não pratiquei o crime de corrupção ou de peculato junto com ele. Eu estou apenas guardando aquela coisa. Eu estou apenas tendo aquela coisa em depósito. Eu estou apenas garantindo que aquela coisa seja, de alguma maneira, garantida dentro daquela determinada perspectiva. Isso que a gente vai ter aqui. Eu não estou sobre ela passando a ter uma relação de propriedade, que é o que caracterizaria, por exemplo, a receptação. Porque na receptação eu estou adquirindo aquela coisa que eu sei ser produto de crime, ou aquela figura lá da receptação culposa do parágrafo 3º do 180, pelas condições que me foi oferecida, pela desproporção de valor ou preço, e pela condição da pessoa que me ofereceu, eu tinha como imaginar. Mas na receptação, repito, eu estou incorporando ao meu acervo de patrimônio, estou ficando com a coisa. Aqui eu não estou ficando. Aqui o que eu tenho é mera e exclusivamente uma atuação no sentido de proteger aquela coisa, dando uma aspas, guarda provisória. Uma diferença muito interessante entre o 348 e o 349 é que aquele parágrafo que tanto chamou a atenção de vocês, que a Sofia comentou e outros, do parágrafo 2º, aqui não existe. Veja, lá no 348, nós temos a figura de uma isenção de responsabilidade quando eu percebo, quando eu entendo, quando eu compreendo que quem praticou aquele fato é um familiar. Aqui nós não teremos isso. É como se o legislador me dissesse o seguinte, Luiz, olha, eu entendo você proteger seu filho de ser preso, mas eu não entendo você ficar com o dinheiro que ele furtou.
Então, aquela isenção de responsabilidade penal, Marília, do parágrafo 2º do artigo 348, não se reproduz eficazmente ou efetivamente no 349. Lá, o legislador ponderou, disse, olha, entre proteger a justiça e proteger a família, vai pesar mais a família, tudo bem. Mas aqui já não. Aqui ele está dizendo, não dá para engolir, não dá para tolerar que alguém furte uma grana, chegue para o pai e diga, pai, eu furtei essa grana, guarda aí durante um tempo, até que as coisas se acalmem. Vai ser crime do mesmo jeito, ou seja, não existe isenção de responsabilidade caso potencialmente esse evento, esse fato, venha a ser praticado por familiar. Não existe aí qualquer tipo de construção de isenção de responsabilidade dentro desse cenário. Sobre os dois artigos, 348 e 349, alguma dúvida? Podemos avançar? O próximo artigo a Luísa diz o seguinte, professor, nessa ideia de aproveitamento do crime, iria se enquadrar a hipótese de esconder alguém que foi vítima de sequestro? Veja, se eu estou fazendo isso, Heloísa, naquele momento em que aquela pessoa... deixa eu ver se eu compreendi bem a tua pergunta, tá certo? Então, se eu efetivamente estou tendo na minha casa uma pessoa que é vítima de sequestro durante o próprio sequestro, aí eu não vou falar de favorecimento. Pessoal, estou falando de participação no sequestro. Estou falando de participação no sequestro. Eu sou coautor ou pelo menos partícipe do sequestro. Não sei se eu compreendi bem sua pergunta em relação a isso. Agora, se o sequestro aconteceu e aí um dos sequestradores, para evitar a atuação da polícia ou para evitar ser localizado pela polícia, me pede auxílio e eu faço com que ele fique na minha casa, o sequestrador, aí eu estaria no favorecimento pessoal. É mais ou menos nessa direção a sua pergunta, Luísa? Perfeito. Sandra, aquele que pratica o favorecimento pessoal e aquele que pratica o favorecimento real, ele não tem nenhum vínculo com a conduta criminosa anterior. Ele não foi coautor, ele não foi partícipe da conduta anterior. Se ele foi, ele responderá apenas por ela. Aqui, no favorecimento real e no favorecimento pessoal, o que nós temos é a proteção àquela pessoa de forma direta ou a proteção à coisa. Eu não tenho aí nenhum tipo de participação prévia no crime. Diga, Mariana. Professor, no favorecimento real, aparentemente há uma ligação do criminoso com o agente que vai estar protegendo o bem que ele roubou, furtou, ou algo assim do gênero, né? Porque para a pessoa ficar... Mas ela pode ter sofrido uma ameaça, né, pelo criminoso. Bem, o fato de ter uma ligação entre essas pessoas, eu entendo perfeitamente seu raciocínio, mas o legislador, ele passa ao largo disso. É como se ele dissesse, não me interessa o motivo pelo qual você está prestando auxílio. Se você está recebendo alguma vantagem financeira, se você faz parte de uma organização criminosa, se você faz parte de uma comunidade, é amigo, é irmão, é familiar, isso não interessa. Claro que você traz um outro componente. Quando você diz, Rafael, você é ameaçado, tá? É muito comum isso em áreas dominadas, por exemplo, pelo narcotráfico, pela milícia, por organizações criminosas em geral. Quando você traz o componente da ameaça, aí a coisa ganha um outro ar, né? Se de fato eu configuro dentro daquele determinado contexto que haveria aí, Mariana, uma ameaça, ela, por óbvio, ela vai isentar de responsabilidade criminal, porque eu estaria aí diante de uma excludente de culpabilidade, né? Dentro desse contexto, a gente teria aí o afastamento
da responsabilidade criminal. Dentro, né, de uma perspectiva em que, de fato, nós consideremos que houve efetivamente uma ameaça, né, que a ameaça, ela de fato, se concretizou. Aí, nesse caso, eu tenho uma isenção de responsabilidade. Então, tua pergunta é legal para a gente fixar essas duas ideias. Não me interessa muito para a prática do crime qual é a tua relação anterior com aquela pessoa, o que interessa é que você auxiliou, né, que você colaborou com isso. E aí, Sandra, eu chego na tua pergunta, quando você diz só responde pelo crime aquele que não esteja ajustado previamente com os autores do crime. Eu estou lendo aqui ajustado previamente no sentido de ter colaborado, né, de ter combinado a prática do crime. Aí sim, eu não tenho nenhuma participação num crime antecedente, num crime anterior, tá? Agora, se há o componente, Mariana, da ameaça verificada realmente, concretizada realmente, aí eu vou isentá-lo de responsabilidade criminal, por óbvio, pela aplicação aí de uma excludente de culpabilidade nesse cenário. Tá bom? O artigo 349-A, ele é muito simples, ele não tem muita complexidade, ele é muito específico. Na verdade, agora a gente vai ver uma sequência de crimes que são muito, muito específicos, eles não têm aí grandes complicações. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem a autorização legal em estabelecimento prisional. É aquela conduta de eu facilitar alguém a ingressar com um celular no presídio. Queridos, os crimes que nós vamos ver agora até o final da aula são crimes muito diretos. Eu vou praticamente colocar aqui a descrição, ler com vocês e fazer alguns comentários, porque eles são muito autoexplicativos. Eles não têm essa complexidade que a gente viu nos anteriores. O 350, só para registro, ele foi expressamente revogado pela chamada Lei do Abuso de Autoridade, né, que era o crime de exercício arbitrário do poder, e aí a gente entra numa sequência de crimes, do 351 ao 354, e aqui que nós vamos terminar a nossa aula de hoje, que tratam de presos, a figura do preso, uma série de condutas vinculadas ao preso em si. Aqui um aviso, não interessa se a pessoa está aqui presa provisoriamente, ou seja, se eu estou falando de prisão em flagrante, temporária ou provisória, ou se ela já está presa para cumprir pena. Se eu estou falando de prisão penal, prisão sanção. Eu vou aplicar na mesma intensidade, na mesma dimensão, tudo isso. Então veja aqui o artigo 351. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança. Veja, Mariana, aqui, Marília, a gente chega naquelas situações que nós já conversamos e que eu disse, olha, tem tipos penais específicos. No momento em que eu promovo ou facilito a fuga, eu estou praticando o 351. Uma coisa importante, não há crime do que foge. Aquele que simplesmente fugiu, ele não pratica nenhum crime por isso. Fugir não é crime no Brasil. O crime aqui é eu auxiliar alguém, eu facilitar alguém a fugir, né? E os parágrafos desse artigo trazem situações específicas. Parágrafo 1º, se o crime é praticado à mão armada, eu tenho um aumento de pena. Se há emprego de violência, eu também respondo pela violência. Se a pena de reclusão, tenho aí um tratamento diferente. E no caso do funcionário, eu vou ter um aumento de pena. Veja aqui o parágrafo 4º. Se quem pratica esse crime, aí eu chego naquela sua colocação anterior, Marília, é o próprio agente penitenciário, ele responde pelo 351 com esse aumento de pena aí do parágrafo 4º. Então, veja, quem responde por esse crime efetivamente o artigo, agente que irá efetivamente trabalhar com a perspectiva
de facilitar essa determinada situação. Tá? Pode perguntar, Sofia, por favor. Professor, no caso do 349A, se também um agente que solicitou, por exemplo, então, de certa forma, ele facilitou alguma coisa assim, o que está na prisão, o criminoso, ele pode cair no 349A ou realmente alguém de fora? O 349 é qualquer pessoa, pode ser um agente penitenciário ou qualquer outra, que ingresse com o celular na cadeia. Tá? Ele responde pelo 349. Aquele que usa o celular, o preso que usa o celular, ele responderá por um outro crime e por uma infração administrativa. Então, no 349, é qualquer pessoa que faça essa facilitação do acesso do celular, independentemente se a gente está falando aqui do próprio agente penitenciário ou de qualquer outro. Entendi, professor. Obrigada. Nada, querida. O 352 fala em invadir, se eu tentar evadir o preso, ou o indivíduo submetido à medida de segurança, usando de violência contra a pessoa. Mas, Rafael, você tinha acabado de falar que fugir não é crime. Veja, fugir apenas por fugir não é crime. Mas o 352, ele agregou aqui uma variável. O crime existe no momento em que, para que eu venha a me evadir, para que eu venha a fugir, eu me utilizei de violência. Então, na hora que eu emprego a violência, na hora que eu utilizo a violência, na hora que eu ajo com violência, aí eu estou efetivamente a elaborar no crime do 352. Aí eu tenho uma conduta distinta, uma conduta diferente. Então, a evasão pela evasão, ela efetivamente não é crime. Ela passa a ser crime dentro desse contexto em que eu tenho aí o emprego da violência. O 353, também muito autoexplicativo, veja que ele fala em arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Imagina a pessoa que está numa viatura da polícia, ou ela já está presa lá na cadeia, lá na delegacia, e eu retiro essa pessoa de lá, mas não para que ela fuja, não para algemá-la, mas para lesioná-la. Imagina uma pessoa, por exemplo, que já está dentro da viatura da polícia, eu retiro para que aqueles populares, inclusive eu, façam ali o linchamento dessa pessoa. Eu vou responder pelo 353, sem prejuízo, veja aí, da própria pena da violência. Então, eu respondo, eventualmente, por lesão corporal e pelo 353, ou por homicídio e pelo 353, ou por tentativa de homicídio e pelo 353. Então, no 353, eu estou ali retirando aquela determinada pessoa do alcance da atuação da polícia com uma finalidade específica, que é isso. Não, o 353 é qualquer pessoa, é um crime comum. Né? Então, imagina que aquela pessoa praticou um crime, foi presa pela polícia, está dentro da viatura, aí a população revoltada com aquele determinado crime, tira o cara da viatura, ou tira o cara da cadeia, leva para a praça pública para lesioná-lo, agredi-lo, etc. Qualquer pessoa pode praticar. Mariana, pode perguntar e a seguir a Adriana. Professor, se eu for uma penitenciária e levo um celular, só que esse celular é para auxiliar a fuga do preso, eu vou responder pelos 351 e 349A ou só pelo 349A? Eu sei que o telefone vai auxiliar na fuga. Não, se a intenção, aí é um pouquinho diferente daquelas outras colocações que você fez. Tudo vai depender, e aí é por isso que eu acho o direito penal tão fascinante nesse aspecto, porque depende muito da intenção. Se você tem, e aí eu estou tomando isso e como uma verdade, me corrija caso eu tenha entendido errado, minha queridíssima Mariana. Se você está levando aquele celular apenas e tão somente com a intenção de auxiliar na fuga, só para ele saber a hora que ele pode pular o muro, aí você vai responder só e somente só pelo crime do artigo 351. Que aí claramente você teria a possibilidade de aplicação
da ideia da subsunção, né? Crime meio para crime fim, você responderia apenas pelo crime fim. Agora, se você percebe, dentro desse contexto, que eu levei o celular, a intenção era dotar aquela pessoa de algum tipo de comunicação, e isso acabou auxiliando, né, na construção da fuga, aí é diferente. Aí você responderia pelos dois crimes. Então, as duas situações são possíveis. Dependerá apenas de você aferir, e aí você vai ter que fazer isso com os meios de prova disponíveis, né? Qual era a intenção do sujeito. E aí você poderia, inclusive, me dizer, tá, Rafael, entendi. Mas se ao final, com todas as provas do processo, eu não conseguir definir se eu levei aquele celular apenas para garantir a fuga ou se eu tinha uma intenção maior. Bem, se você não conseguir, pelos meios de prova, definir qual era a real intenção, a interpretação, sempre que vai ser aplicada ao termo e ao cabo do processo, é a interpretação mais favorável ao réu. No caso, você responderia apenas pelo crime fim dentro desse cenário. Então, aqui eu tenho, repito, duas situações possíveis. Eu posso visualizar o caso de apenas e tão somente eu responder pela facilitação da fuga, se a intenção de dar, de entregar, de permitir o acesso àquele celular era apenas essa, ou eu posso trabalhar dentro de uma intenção mais ampla, que aí eu vou responder pelos dois crimes. Consegui explicar, Mariana? Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu vi que você está com a mão ainda, não sei se... Não, era só mais uma coisa. A respeito do parágrafo 1º, eu vou auxiliar o bandido a fugir da cadeia, eu com um porte de arma, né? Uhum. No caso, se eu tivesse um porte de arma ilegal, eu responderia por esse porte de arma ilegal, certo? Certo. Era só isso mesmo. Aí concurso. Aí claramente é o concurso. Tá? Adriana, pode perguntar, querida. Professor, desculpa se é uma pergunta meio boba, mas eu fiquei em dúvida aqui. Pronto. No 353, né? No caso, arrebatar o peso a fim de maltratá-lo. Ok. Aí eu vou, por exemplo, eu sou o guarda, eu sou o policial que estou levando o preso aí. Aí o pessoal entra, uma pessoa entra para colocar lá para a população, né? Tipo, linchá-lo. Eu não fiz nada de. Eu não tentei. Eu não tinha previsto que o povo ia tirar, mas quando eu vi que o povo tirar, também não fiz nada para impedir aquilo. Ficaria no 351 ou no 353? Você não fez nada por quê? Eu nem liguei mesmo. Assim, tipo, eu estava um pouquinho longe do carro e quando vi o pessoal ainda abrindo a porta, eu só fiz me virar, fiz de conta que não vi. Tipo isso. Você vai responder, nesse caso, por prevaricação, ou seja, um sentimento pessoal de indiferença em que você deixa de agir como você deveria agir, entendeu? Você responde lá pela prevaricação do que nós já vimos anteriormente do 319, né? Você vai responder por lá, entendeu? Que você tinha o dever de agir. Você não participou, você não teve ali o ânimo, você não colaborou com aquele ato, mas de alguma maneira você deixou de agir como você deveria. É porque eu só fiquei em dúvida por causa do promover, né? Aí, porque promover... Não, mas o promover não é uma mera conduta nesse sentido. É promover no sentido de gerar uma intenção, uma ação concreta para que aquela determinada situação venha a acontecer. Tá certo. Obrigada, professor. Nada, querida. E o último que nós vamos ver hoje é o artigo 354, amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. É o motim, né? A rebelião de presos que a gente vai ter, e aí caracterizado como um crime. Então, queridos, eu queria voltar, eu tinha dito que eu ia avisar isso de novo, já avisei várias vezes, mas na semana que vem nós temos prova, primeira chamada na terça-feira, quinta-feira a segunda chamada, eu sei que eu sou repetitivo nesses avisos, mas eu prefiro pecar pelo excesso. A prova será feita na hora da aula, ou seja, de 7h30 às 9h10, sem prorrogação, pelo sistema Prova Fácil. Alguns de vocês já utilizaram em outras disciplinas no semestre passado. Testem o acesso ao sistema esta semana. Qualquer dificuldade, procurem a coordenação, os meninos estão lá para ajudar nisso. E
o sistema é realmente mais leve, né, Luiz? Ele é bem mais leve do que o AVA, por isso que a gente migrou, a gente começou a fazer as provas, se vocês se lembram, nos semestres anteriores pelo AVA, dava muito problema, porque o AVA realmente é um sistema um pouco mais pesado, porque ele guarda mais informações. O sistema Prova Fácil é bem mais simples, né, bem mais objetivo. Então, faça um teste de acesso, por óbvio, a prova não vai estar disponível, mas o acesso ao sistema, sim. Semana que vem, quando for 7h30, a prova já vai estar lá disponível para vocês. São 2 questões subjetivas e itens de falso e verdadeiro, tá bom? Boa sorte da prova. A gente só vai voltar a se encontrar aqui na outra semana. Semana que vem a gente não se encontra aqui no Google Meets. Na outra semana é que a gente vai voltar a se encontrar, e aí já para concluir o estudo dos crimes contra a administração da justiça e seguir com as nossas matérias, tá bom? Uma ótima semana de prova a todos. Qualquer dificuldade, obrigado, Rafa. Um grande abraço lá no meu queridíssimo, imenso professor. Vocês, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês, por favor, me falem pelo Google, ou pelo Unifonline, ou pelo WhatsApp, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, boa semana de provas, e a gente se encontra na outra semana. Um beijo grande a todos. Obrigada pela aula, professor.